E aí, a 1419, Rogério, ela vem atualizar esses termos, ela trouxe avanços importantes, né, no seu texto, que eram ajustes aí de aplicação de processos, e nesse ajuste, né, o que se destacou dessa portaria é justamente um item da norma que fala aonde o gerenciamento se aplica, né? Então, ela vai deixar claro lá a aplicação do gerenciamento, que ele vai abranger os riscos físicos, químicos, né, biológicos, os riscos de acidentes, e aí também os fatores ergonômicos, e aí, dentro dos fatores ergonômicos, ela vai incluir os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu tô com um auditor fiscal aqui na minha porta, me manda um PPRA aí, eu só troco o logo e aí tá tudo certo. Enquanto a gente tiver empresas que não conseguem entender o benefício do atendimento a um requisito legal, doravante definido, um gerenciamento de riscos ocupacionais, porque o esqueleto dessa nova redação é exatamente o mesmo esqueleto do que preconiza um sistema de gestão de segurança voltado à ISO 45001. Eu tenho a plena certeza que essas alterações que a NR1 está trazendo, ela já está impactando em algumas empresas que se preocuparam, né, logo na alteração da norma, mas ainda vai impactar em muita gente aí, com mudança de protocolo, política interna, enfim. Rodrigo, como é que tu consegue ver isso, né? Tu consegue perceber uma real movimentação nas empresas para que essas adequações ocorram? Ou vão correr o risco de uma fiscalização? Olá, ouvintes do SSM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu terei o prazer de conversar com a Ana Cristina Pereira e o Rodrigo Vaz sobre o assunto importante que está muito em pauta nas empresas neste momento, que é a alteração da NR1 exigindo a inclusão dos riscos psicossociais. Neste bate-papo vamos falar sobre todo esse processo de alteração da norma e seus impactos nas organizações. E por isso já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixe o seu like, comente, compartilhe com outros colegas e principalmente assista esse vídeo até o final, pois a Ana e o Rodrigo irão compartilhar conteúdo de alta qualidade e dicas importantes sobre esse assunto que está dando o que falar no mundo corporativo. Então fique aqui com a gente. Ana e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal SSM em Pauta. Oi, Rogério. Ô, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, pelo convite. Rogério, igualmente, aí um prazer estar aqui com vocês no canal, né? Um grande abraço à minha querida amiga Ana também. E espero que seja um bom bate-papo aqui, que a gente vai trazer informações para o público. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado pelo convite. Legal, esse é um bate-papo muito legal, um assunto muito interessante, importante, né, pelo contexto atual. E, Rodrigo, tu tá a primeira vez que tá aqui no canal, a Ana já é, né, conhecida nossa, aí já participou outras vezes, e eu sempre peço para o meu convidado para que ele se apresente, né, conte um pouquinho, né, embora vocês são profissionais super conhecidos na área de segurança, mas eu sempre peço, porque pode ser que tenha alguém que ainda não tenha tido a oportunidade de conhecê-los. Então, se vocês puderem, né, contar um pouquinho, né, quem são vocês e um pouquinho da trajetória profissional, aí a gente já traz esse conhecimento para o nosso público. Legal. Rogério, eu sou auditor fiscal do trabalho, eu estou na carreira há 17 anos de auditoria fiscal, né? Já passei aí, minha primeira lotação foi em Dourados, Mato Grosso do Sul, no interior do Brasil, né? Depois trabalhei mais 2 anos em Brasília, lá na equipe de planejamento da fiscalização do trabalho. E atualmente eu estou na gerência de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, né, na gerência de São Carlos, com a fiscalização de segurança do trabalho. E aqui no estado de São Paulo eu coordeno um projeto de fiscalização, que é voltado para análise de acidentes e doenças do trabalho aqui no estado de São Paulo. E também participo de revisão normativa, né, participei da revisão da NR1, inserindo lá o gerenciamento de risco ocupacional. Atualmente eu coordeno a revisão da NR10, da parte elétrica, né, a questão da energia elétrica, até porque é minha formação, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Na verdade, eu sou técnico eletrotécnico, antes disso, né? Fui técnico,
Eu sou técnico eletrotécnico também. Cara, olha lá, Ai, então que a gente dá legal. choque mesmo, cara. Essa união dos engenheiros elétricos e técnicos aqui é forte, viu, cara? É uma atração aqui. E engenheiro eletricista, aí eu fiz depois a pós-graduação em segurança do trabalho, né? E eu trabalhei em empresas do setor como engenheiro de segurança do trabalho, fiz parte de SESMIT. E nesse trabalho no SESMIT, como engenheiro de segurança do trabalho, dentro da empresa que eu trabalhei em São Paulo, nós certificamos a empresa na época, né, na norma 18.001, né? Ali surgiu todo aquele mundo de gestão de risco ocupacional para mim, né? E onde eu pude perceber que realmente havia um avanço significativo para a área de segurança do trabalho em trabalhar com gestão, né? Então ali foi realmente quando começou, deu aquele estalo para mim, gestão é o futuro, né? E aí, por consequência, por caminhos da vida, eu consegui participar da revisão normativa da NR1, onde se inseriu lá o gerenciamento de risco ocupacional. Então, para mim, foi um degrauzinho que eu fui agregando na vida, que eu cada vez mais conhecendo e aplicando um pouquinho mais segurança ao trabalho. Mas é nessa linha, né? Então, mais ou menos é isso, Rogério, nessa toada aqui. Legal, Rodrigo. Ana, pode te apresentar também de novo aqui no nosso canal? Tu já é, né, sócia aqui, mas... Olha, depois do que o Rodrigo falou, eu vou ficar pequenininha, viu, gente? Eu vou ficar pequenininha. Bom, eu sou engenheira química de formação, depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, fiz o meu MBA em administração de empresas, fiz direito ambiental, meu mestrado em gestão da saúde do trabalho e sempre conciliada com a indústria, ou seja, minha jornada sempre foi dupla, trabalhar durante o dia gerenciando times na área de safety e EHS, e à noite eu sempre pensei de que o que a gente aprende na lida tinha que passar para as próximas gerações. E aí, dentro desse desenho que o Rodrigo está trazendo para nós, num determinado momento eu falei assim, meu Deus, a gente implantou a ABS 8800, depois virou OSAS 18001, agora a ISO 45001, e o que faz com que a gente continue tendo a ocorrência de perdas, principalmente voltadas a perdas humanas, né? E isso me deu um estalo, eu falei, nossa, acho que eu preciso me aprofundar, entender como é que o indivíduo pensa. E aí eu fui fazer meu doutorado, e defendi minha tese na Faculdade de Saúde Pública, que está se referindo ao que faz com que o indivíduo se sinta inseguro, trazendo o conceito aí da segurança humana, que é um conceito definido pela ONU após Guerra Fria. E nesse sentido, quando a gente fala de condução do meu trabalho duplo, eu atuei à frente de times em algumas organizações, como a Pirelli, como a Siemens, como a Bureau Veritas, atuando tanto como auditora como consultora, e isso faz com que hoje a gente consiga ter um olhar mais criterioso sobre esse tema voltado à obrigatoriedade de inserir no contexto do gerenciamento de riscos ocupacionais os fatores de riscos psicossociais. Então é um prazer estar aqui junto com o Rogério e com o Rodrigo, que são grandes colegas, grandes amigos meus. Legal. Bom, Rodrigo, tu falou que, né, que tu é auditor fiscal do Ministério do Trabalho aí há quase 20 anos, né, foi representante do Ministério do Trabalho, representante do Ministério do Trabalho na comissão tripartite da NR1, participou aí ativamente da revisão da NR1, então tu conseguiria nos explicar especificamente o que a portaria do Ministério do Trabalho, a 1419 de 2024, a portaria está exigindo e qual que é a importância disso para as empresas? E outro ponto também, para deixar mais claro aqui para o público que nos assiste, essa portaria ela se aplica a todas as empresas? Bora, vamos lá, Rogério, vamos começar ali da portaria 1419, né? Essa portaria, ela publicada em agosto do ano passado, ela está atualizando uma portaria lá de 2020, que ela inseriu e atualizou a NR1, trazendo para a NR1 toda a parte do gerenciamento de risco ocupacional. Então, o GRO, ele é inserido em 2020, mas só lembrando, né, ele foi inserido em 2020, mas a vigência foi 2022, tá? Só para a gente tirar essa parte aí da linha do tempo, né? Então, ela foi publicada em 2020,
E essa portaria, ela, até pela sua breve, né, nós estamos aí há 2 anos de gerenciamento de risco, né, ativos, ela vem atualizar o item 1.5 da NR1, que trata especificamente do gerenciamento de risco ocupacional, tá? Então, ela tem essa atualização em tão pouco tempo, né, foram só 2 anos de aplicação, então já houve todo um estudo nesses 2 anos, vou ser bem sincero, foi uma mudança importante, né, uma mudança que eliminou o PPRA e trouxe o gerenciamento em todos os seus processos de gestão de risco ocupacional, e isso trouxe ali uma mudança importante para os profissionais e para as empresas, né? E a 1419, Rogério, ela vem atualizar esses termos, ela trouxe avanços importantes, né, no seu texto, que eram ajustes aí de aplicação de processos, e nesse ajuste, né, o que se destacou dessa portaria é justamente um item da norma que fala aonde o gerenciamento se aplica, né? Então, ela vai deixar claro lá a aplicação do gerenciamento, que ele vai abranger os riscos físicos, químicos, né, biológicos, os riscos de acidentes, e aí também os fatores ergonômicos, e aí, dentro dos fatores ergonômicos, ela vai incluir os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, essa frase, né, que encerrou essa determinação que está na portaria, ela trouxe um alerta às empresas, né, e aos profissionais que, meu amigo, o que é fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, né? Então, ela deixou mais claro, Rogério. Então, é importante que a norma, ela só deixou claro uma aplicação e um dever que já era da empresa. Então, a gente não inventou nenhuma regra nova, né? A gente só explicitou que o fator de risco psicossocial deve ser tratado, né? Então, a gente deixou claro isso dentro da norma. E a gente complementou também, Rogério, além do que é gestão, a gente falou que esse fator de risco psicossocial faz parte do mundo da NR17 da ergonomia, né? Então, a gente deixou muito claro isso. Então, a gente inseriu aí, fez essa atualização, além de outras atualizações de severidade, probabilidade, né, que a portaria trouxe vários avanços, mudou um pouquinho do glossário da norma, que deixou claro o que é um perigo, o que é uma avaliação de risco ocupacional, ela melhorou bastante o glossário. Ela foi, ao meu ver, um avanço necessário, porque realmente a gente precisava ter essa melhoria do texto. É engraçado, a gente desenvolve o texto, né, Rogério, e pensa que ele está maravilhoso, nossa, entendi tudo, né? Aí quando vai para o mercado, vai para os profissionais, ficam aquelas dúvidas. Então, essa atualização da 1419, ela elimina bastante dúvida dos profissionais, e ela melhora ali até na sua segunda pergunta da aplicação. Para quem se aplica o gerenciamento? Então, se aplica para todas as organizações, todas as empresas, né? Então, não tem ninguém de fora. O gerenciamento de risco ocupacional se aplica a todas as empresas, né? E aí também vou fazer um paralelo, Rogério, também para a questão dos contratados, né? O pessoal acha que está contratando uma empresa, já está se isentando da segurança e saúde desse trabalhador. E, na verdade, não, né? E até o texto da 1419, ela está lá no 158, a gestão de risco ocupacional nas empresas contratadas. Então, ela tem ali critérios obrigatórios da gestão dos seus empregados terceirizados, né, dos seus empregados contratados. Então, observe que ela ficou mais precisa, ela deixou muito claro a aplicação da norma. Então, todas as empresas têm a sua obrigação de aplicar o gerenciamento de risco ocupacional, e aí, nesse mundo da gestão, temos que dar um reforço para os fatores de risco psicossocial, né? Então, esse é a mensagem que eu deixo aqui para vocês dessa nova portaria. Legal, então foram melhorias que foram feitas na norma e um reforço só sobre o tema dos riscos psicossociais, né? Às vezes a gente faz um grande tempestade, né? Uma grande tempestade pensando que vai mudar significativamente, na verdade não muda, ela só reforça a importância de algo que já tinha sido dito lá no início, né? Ana, tu pode traduzir isso para nós, assim, quanto a essa alteração, o que impacta nas empresas, né? Tu é uma grande referência em gerenciamento de riscos, né? Toda a tua bagagem, tua experiência em grandes organizações, também no mundo acadêmico, né? Minha professora do MBA lá, né, Rodrigo? Então, tu consegue traduzir o quanto que essa alteração da NR1 ela vai impactar nas empresas?
embora não seja nada novo agora, efetivamente, né, como o Rodrigo explicou, mas o que impacta? Eu acho que a fala do Rodrigo vem a corroborar exatamente o meu pensamento, né? A gente precisa começar a entender de que os instrumentos técnico-legais, eles são obrigatórios, mas eles têm a necessidade de serem uma ferramenta gerencial para tomada de decisões. Enquanto a gente estiver no modus operandi, onde existia lá, por exemplo, uma cultura do PPRA, do PCO, do PPRA, do colégio, eu estou com um auditor fiscal aqui na minha porta, me manda um PPRA aí, eu só troco o logo e aí está tudo certo. Enquanto a gente tiver empresas que não conseguem entender o benefício do atendimento a um requisito legal, doravante definido, um gerenciamento de riscos ocupacionais, porque o esqueleto dessa nova redação é exatamente o mesmo esqueleto do que preconiza um sistema de gestão de segurança voltado à ISO 45001. Ora, qual que é o objetivo que a empresa busca a partir do momento que ela implementa um modelo de sistema de gestão de segurança para que possa atender os seus objetivos estratégicos? Será que simplesmente é somente por uma questão de alcançar uma certificação ou, de fato, as ações que ela vai definir no seu sistema de gestão de segurança, que é exatamente o gerenciamento de riscos ocupacionais, vão fazer com que, de fato, a gente consiga diminuir as ocorrências indesejadas, em termos de quê? De afastamentos e demais consequências negativas em relação ao negócio como um todo. Então, quando você me pergunta o impacto dessa nova redação da NR1 em relação às empresas, na verdade, elas já tinham a obrigação de manter um sistema que, de fato, garantisse o atendimento pleno ao que preconiza o requisito legal. Primeiro. Segundo, entender de que o gerenciamento de riscos ocupacionais é a base para qualquer tomada de decisão dentro da área de segurança. Então, se você, por exemplo, precisa ter a liberação de um serviço em altura, por exemplo, onde você tem lá a obrigatoriedade de atender a NR35, como é que isso vai se conectar com o gerenciamento de riscos ocupacionais? E outra questão também que eu percebo é a dificuldade das empresas, e aí sim, a dificuldade dos profissionais de se manterem atualizados em relação à terminologia. Poxa, existe uma porção muito grande nesse debate em relação a essa inserção da obrigatoriedade de se incluir os fatores de riscos psicossociais na NR1, no item 154 dessa nova revisão, que vai entrar em vigor a partir de 26 de maio de 25, porém a gente está se esquecendo de que isso já era pré-requisito obrigatório da NR17, assim como também dos modelos de sistema de gestão doravante definidos, apoiados na ISO 45001. Então, o que eu percebo, né? Que, inclusive, em termos até de terminologia, as empresas ainda continuam muito aquém de fazer essa lição de casa. O Rodrigo acabou de colocar, existe um anexo que foi atualizado, inclusive traz o conceito, uma definição voltada a perigo externo. E tem vários colegas ainda que não compreenderam de que precisa se atualizar. Então, uma formação continuada, ela é pertinente para que, de fato, a gente consiga atender o que preconiza como requisito mínimo a nova redação da NR1, assim como também fazer com que você tenha a efetividade das ações quando você vai desenhar um programa de qualidade de vida no trabalho, porque ele não pode aparecer do nada, ele tem que estar efetivamente conectado com os fatores de riscos psicossociais e o diagnóstico multidisciplinar que se faz dentro das organizações.
porque é a partir disso que você vai ter ações que, de fato, vão conseguir reduzir o absenteísmo, os afastamentos por conta de questões psicológicas. Tem dados extremamente críticos que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa, que faz com que a gente entenda de que já é tarde a gente fazer a nossa lição de casa, independentemente se existe um requisito legal obrigatório ou não, porque o nosso objetivo final é o quê? Cuidar das pessoas. E essa inserção no item 1.5 da NR1 nada mais é, reforçando o que o Rodrigo trouxe, nada mais é do que a nossa obrigação como profissionais da área de safety assegurar o cuidado efetivo com as pessoas. Eu tenho a plena certeza que essas alterações que a NR1 está trazendo, ela já está impactando em algumas empresas que se preocuparam, né, logo na alteração da norma, mas ainda vão impactar em muita gente aí, com mudança de protocolo, política interna, enfim. Rodrigo, como é que tu consegue ver isso, né? Tu consegue perceber uma real movimentação nas empresas para que essas adequações ocorram, ou vão correr o risco de uma fiscalização? Bom, quando saiu a portaria, Rogério, lá em agosto do ano passado, né, 14/19, e por coincidência eu tinha a programação de participar de vários congressos, né? Fui no congresso do Aberco, na parte de ergonomistas, fui no congresso do pessoal da Engenharia e Segurança do Trabalho, CONEST, né? A própria área da saúde, a medicina do trabalho, o pessoal da Associação Paulista de Medicina do Trabalho me chamou também para participar do congresso deles, né? Tiveram um congresso importante, segundo semestre. E vou ser sincero, o grande tema da vez era psicossocial, né? Tinham vários painéis sobre esse tema. Então, o que eu observei? Que os profissionais estavam querendo entender, né? O que é esse fator de risco psicossocial? Primeira coisa, o que é isso? Como é que eu trato disso? Como é que eu identifico, né? Então, esses profissionais, particularmente, eles estavam indo atrás da informação, né? Porque eles perceberam que houve, a partir dali de maio de 2025, eles tinham que aplicar aquela nova regra, aquela nova determinação da NR1, né? Então, esse foi o primeiro momento. Alguns profissionais nos buscaram aí, foram nas palestras, nas orientações, né? E com dúvidas das mais básicas, sabe? O que é um fator de risco psicossocial? O que é uma assédio sexual? O que é um assédio moral? Aí, além disso, até o pessoal da psicologia, da área dos psicólogos, né? Eu posso utilizar a ferramenta do Karasek, eu posso utilizar um JSS, JCS, que ferramenta que eu utilizo para diagnosticar o fator de risco psicossocial? Então, eu observei primeiro isso, né? Que efetivamente os profissionais estavam interessados em buscar esse conhecimento, né? E muitos deles fazem parte de CESP de empresas, outros são prestadores de serviço, porque têm no seu mercado aí prestar serviço para as empresas e elas estão exigindo que se faça isso, né? E aí a ideia, né, da portaria dar essa vigência é para que as empresas se preparem, né? Então, publicou em agosto, com a vigência em maio, para que as empresas se preparem para o dia 26 de maio, quando está em vigência essa nova lei, ela já aplique, né? Mas pela prática da auditoria fiscal, Rogério, é certeza que muitas vão pagar para ver, né? Vão pagar para ver, não, deixa eu ser auditado primeiro, aí eu faço a correção, né? Então tem esse cenário, né? Tem aquelas empresas que são muito reativas, que só vão buscar a correção a posterior, né? E tem aquelas empresas que já querem se preparar, já querem aproveitar, né, a divulgação do texto normativo, que já sabe qual vai ser a regra do jogo, né? A regra do jogo é essa. Então, psicossocial, a partir de 26 de maio de 2025, eu tenho que administrar, tenho que gerenciar esse meu perigo, né? E tem aquelas que eu estou observando que não, eu não tenho isso, não tenho psicossocial na minha empresa, eu não tenho nenhuma demanda ali, então tem de tudo, né? A negação, né? A negação do problema. O problema não existe para mim, né? Nem sabe qual é o problema, nem entende do problema e está negando o problema. Então, a gente vai observar que a partir nesse momento é justamente o momento é esse, de você buscar a capacitação, né? Você buscar conhecimento, entender o que a norma trouxe, como eu aplico a norma,
Porque o pessoal fala muito, que ferramenta de avaliação de risco psicossocial que eu vou utilizar? Aí eu brinco assim, Rogério, o cara mas em que momento que você está falando da ferramenta? Você quer identificar um perigo, você quer avaliar o risco, você quer controlar? Em que momento da gestão que você quer fazer isso, sabe? Então, tem que ter clareza nos processos de gestão para saber onde você vai utilizar a ferramenta. Então, tudo isso é busca de conhecimento, é busca de entender o que é esse fator de risco psicossocial, qual é o melhor plano de ação para você reduzir aquele nível de risco na sua organização. Então, agora é a hora, eu brinco muito disso, né? Agora é a hora de não está valendo, né? O juiz não apitou, o jogo não está valendo, pode testar, pode aprender, pode errar, porque dia 26 de maio o jogo está valendo, então ali a regra é clara, eu tenho que aplicar, né? Então a gente tem um pouquinho de tudo, Rogério, nesse mundo aqui do trabalho. Perfeito. Bom, Ana, e trazendo para a realidade dos profissionais, né? Muitos profissionais de saúde e segurança vão implementar isso, né? Mas não são só eles, né? Então a gente estava falando, né, que é um time multidisciplinar que vai ter que estar envolvido nisso, né? Então tem psicólogo, tem profissional de RH, né? Além dos, né, engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, todo o time de SST também, né? E como é que tu enxerga isso no mercado, Ana? Esses profissionais, eles estão preparados para esse atendimento a esse item da legislação? Eu vou muito na linha do Rodrigo mesmo, né? Eu acho que as empresas precisam ter um sponsor, né? Alguém que seja responsável para que leve à frente esse programa maior. Esse programa, ele tem que considerar todas as partes interessadas. Então, a gente está falando, por exemplo, de envolver não só os psicólogos, mas nutricionistas, produção, qualidade, modelos de gestão que são inseridos no contexto de cada organização, para que toda essa equipe multidisciplinar consiga compreender de que a solução ela não será única, ela será a partir do momento que a gente conseguir ter um diagnóstico fidedigno do que está levando com que haja o adoecimento das pessoas. E fazendo esse diagnóstico de uma forma pormenorizada, com todas as partes interessadas, aí sim a gente tem a condição de ter ações que efetivamente vão reduzir ou até mesmo eliminar a ocorrência de falta de saúde mental dentro dos ambientes de trabalho. Uma frase que eu queria até contribuir com essas nossas ideias aqui, para que as pessoas que vão nos ouvir, que compreendam de que esse tema, ele é desafiante, porém ele não é de hoje, a gente já deveria ter feito a nossa lição de casa primeiro, e segundo, de que primeiro a gente precisa realmente ter uma equipe que seja bem estruturada, para que num segundo momento você consiga estruturar essa equipe por meio do que? Dando a terminologia adequada para principalmente discernir o que é um fator de risco psicossocial e um risco psicossocial e um dano psicossocial, né? Ou seja, não misturar os termos, porque não são as mesmas definições. Entender claramente que são diferentes e fazer com que isso consiga definir as ações para que você consiga reduzir as incidências. Observe, olha que interessante essa frase que saiu de um relatório da OIT de 2021, aonde, abre aspas, exigências do trabalho, a pressão ao prêmio de produtividade são usados pelos empregadores para alcançar seus objetivos em detrimento do bem-estar físico e mental do trabalhador, das trabalhadoras, fecha aspas. Só por esse motivo, a gente precisa revisitar os modelos de gestão e entender melhor o que é produzir com qualidade. Porque sem as pessoas, a gente não vai conseguir produzir. Só se você me disser, Ana, eu vou tirar todas as pessoas e vou colocar um monte de robô. Mesmo assim,
quem cria aquele robô é um ser humano. E se ele não estiver bem mentalmente, cognitivamente, pode fazer com que ele crie um robô que vai matar todo mundo. Então, eu acho que está na hora de entender de que o valor fundamental é o ser humano. E é a partir dele que a gente vai conseguir construir soluções que sejam sustentáveis para aquele negócio. Negócios sustentáveis, qualidade de vida no trabalho, que seja dentro e fora do trabalho. Então, eu penso que nós estamos num caminhar, temos um desafio enorme de transformar as pessoas numa formação que, de fato, faça com que elas consigam implementar ações em atendimento ao requisito legal, mas, principalmente, garantir com que essas pessoas sejam seguras e saudáveis, porque por meio desse preceito é que a gente vai conseguir aumentar a produtividade das empresas. Eu vejo que esse é o grande desafio de hoje. Aliás, se a gente pensar, né, Rodrigo e Rogério, se a gente pensar de que a gente vive no mundo BANI, no mundo VUCA, cada vez mais complexo, cada vez mais incerto, e a inserção nesse mundo contemporâneo, fazendo com que haja o auxílio do uso das inteligências artificiais na tomada de decisão, a gente já começa a entender o quanto que essas soluções estão cada vez mais complexas. Eu escrevi um artigo recente, que agora vai sair em fevereiro, na revista CIPA, que fala justamente sobre, abre aspas, os fatores de riscos psicossociais e sua influência na produtividade, fecha aspas. Ou seja, para a gente entender de que existe diferença na terminologia, e isso, né, Rodrigo, não sei se você encontra também durante as suas fiscalizações, quando você vai auditar o GRO, que existe ainda muita confusão entre perigo e risco ocupacional, agravo à saúde. Queria que você contribuísse aí com a minha ideia em relação a essa percepção que eu tenho, porque parece que ainda existe, em termos de formação, eventualmente a pessoa já tem adquirido, mas, por outro lado, continua se expondo com uma nomenclatura que está desatualizada. Não sei se você percebe. É muito presente isso nas auditorias, né? Os conceitos básicos não estão ainda enraizados, né? A gente vive aí tem um legado, né, de 28 anos de PPRA, que foi desde 94 até a vigência do PGR, onde se falava em risco ambiental, risco físico, risco químico, né? E isso nós revisamos esses conceitos. Tem o fator de risco, tem o perigo, e o risco é uma combinação de probabilidade e de severidade, onde você tem um nível de risco ali. Então, você tem que saber que você está gerenciando os níveis de risco ocupacionais, né? Então, você tem riscos mais elevados, que você deve reduzir aquele risco elevado, tem risco que está moderado, está médio, você vai fazer o controle dele, né? Então, o gerenciamento é isso. E ainda há questões mais básicas, por exemplo, o plano de ação que está na norma, ele é um plano, né? Tem que saber o que fazer, por que eu estou fazendo, quando eu vou realizar, que risco que ele vai agir, onde ele vai reduzir o nível de risco. Então, não é um cronograma, né? Não é um cronograma de marcar xizinho ali, é um plano de ação dentro de um contexto amplo de você fazer uma gestão. Então, a gente tem que evoluir bastante ainda nessas conceituações. Perfeito, perfeito. A gente ainda vê muitos profissionais realmente que não sabem diferenciar perigo de risco, né? Isso me assusta até, né? Mas tem muito mesmo, realmente tem muito. E Rodrigo, se tu pudesse deixar 2 dicas aqui para o nosso público, né? Sobre a estratégia ideal, eu acho que talvez não exista a ideal, né? Ou a estratégia mais adequada para atendimento a esse novo requisito legal. Quais seriam essas 2 dicas? Bora, vamos lá, Rogério, vamos lá, as dicas de ouro aqui, né? A primeira grande dica, Rogério, é buscar fortalecer o seu conhecimento, né? Como a gente falou, dos conceitos estavam frágeis, né, atualmente. Então, o primeiro momento é esse, você fortalecer o seu
conhecimento do que é um fator de risco psicossocial, né? Como você vai trabalhar ali dentro do contexto da organização, como você vai trabalhar na identificação dentro do cenário, do conteúdo da tarefa do trabalho, né? Dessa interação da pessoa-tarefa, da jornada de trabalho, da relação social dentro do trabalho. Então, isso aí são conceitos muito importantes para esse novo cenário que se apresenta do fator de risco psicossocial. Então, a primeira dica é essa: fortalece conhecimento, porque você vai conseguir, a partir daí, saber aplicar ele corretamente, né? E a minha segunda dica é esse cenário que nós estamos enfrentando daqui para frente, né? Ele requer do profissional de segurança e saúde do trabalho um contato mais próximo do trabalhador, né? Vou dar um exemplo. Para a gente que é da área elétrica, né, Rogério? A gente vê um quadro elétrico, só de olhar o quadro você fala, pelo amor de Deus, tem um monte de perigo ali, aquele perigo está com risco intolerável, tem uma chave seccionadora de 1900 e bolinha, então só de olhar, né? Só no olhar você já fala, tem perigo, o risco é alto. Esse tipo de agente que nós estamos lidando agora precisa do contato, da entrevista com o trabalhador, de você entender a forma como ele trabalha, né? Então, a grande dica é essa, ficar mais próximo do trabalhador, para, a partir daí, você buscar informação para inserir aquele perigo, fator de risco psicossocial dentro da gestão da empresa. Eu acho que essas são as duas principais dicas que eu passo aos colegas aí. Legal, Rodrigo, obrigado. E para o pessoal que está nos assistindo aqui, eu quero anunciar, né, que a gente, em parceria com esses dois grandes profissionais, a Ana e o Rodrigo, são referência nesse assunto. O SSM em Pauta está promovendo o curso Gestão de Riscos Psicossociais ENR1, nos dias 8, 15, 22 e 29 de abril, das 19 às 22 horas. Você precisa estar lá com a gente nessa turma, que vai ser única. Então entra lá no site ssmempauta.com.br, clica lá no menu em cursos e veja lá, né, os detalhes sobre todo o conteúdo programático, né, a facilidade de pagamento é até 12 vezes no cartão. Então a gente está trazendo uma grande oportunidade para você que quer estar preparado aí para essa mudança, né? Ana, é sempre muito bom estar aqui contigo, né? Eu adoro realmente conversar contigo. Tu é uma pessoa, além de todo o conhecimento que tu sempre nos traz, tu é uma pessoa do bem, tu é uma pessoa alegre, tu é uma pessoa motivada, né? Sim. Então, obrigado aí por mais uma vez estar aqui no SSM em Pauta. Obrigado por essa parceria nova dos cursos que a gente vai fazer, né? E eu gostaria que tu fizesse aí as tuas considerações finais aqui nesse bate-papo que a gente teve hoje. Olha, Rogério, eu que agradeço. Eu acho que a minha missão nesse mundo é disseminar conhecimento através de conforto, que as pessoas se sintam psicologicamente seguras para colocar os seus pensamentos, para poderem evoluir sem nenhum tipo de viés cognitivo, sem nenhum tipo de julgamento, porque eu acho que dentro desse ambiente a gente consegue evoluir, transformar objetivos que de fato vão fazer com que a gente consiga retornar as pessoas aos celulares muito melhores do que elas saíram, porque eu penso que quando a gente faz um trabalho que a gente tem satisfação, que é o meu caso, eu sou completamente apaixonada por pessoas, e esse meu propósito faz com que eu entenda que eu tenho que levar a minha voz cada vez mais. E estar junto com o Rodrigo neste curso me faz cada vez mais acreditar de que a gente pode virar esta chave, porque o conteúdo que nós idealizamos em conjunto com o Rogério vai fazer com que você consiga entender o que é a NR1, o que você vai precisar fazer para que você consiga ter o atendimento à NR1 nessa nova inserção dos fatores de riscos psicossociais, principalmente em relação a esse tema. Você vai entender melhor como é que a NR1 vai se conversar com a NR17, vai entender de que essa nomenclatura de laudo ergonômico, isso aí está totalmente ultrapassado, vai entender o que deve ser considerado numa análise
numa avaliação preliminar e numa análise ergonômica do trabalho, aonde você vai inserir a questão dos fatores de riscos psicossociais e principalmente de que forma isso vai conversar com o seu GRO-PGR e fazer com que você consiga ter um conhecimento apropriado para que, de fato, você consiga ter resultado em relação ao atendimento legal e, principalmente, garantir com que essas pessoas não voltem a adoecer. Então, eu convido você a participar do nosso curso. Nosso curso é inédito. A formação que nós fizemos a 3 mãos vai propiciar com que você consiga sanar todas as suas dúvidas e fazer com que você tenha um plano de ação que faça com que você tenha sucesso. Então, esperamos você no nosso curso. Obrigado, Ana. Imagina. E Rodrigo, foi um prazer te conhecer, né, te ter aqui no canal pela primeira vez, né, mas espero que a gente tenha outras oportunidades. Também te agradeço a parceria aí que a gente vai iniciar no curso, mas fica à vontade, meu amigo, para também fazer as tuas considerações finais. Nossa, Rogério, obrigado pelo convite, né? Participar aqui com você, para mim, é uma grande honra e sucesso aí em todos os trabalhos que você vai ter dentro do podcast, né? Em todos os trabalhos que você tenha. Falar da Ana, essa parceria para mim me encanta demais. A gente é parceiro aí em várias palestras, né? E um momento tão importante, né, da gente trazer mais esse avanço para a sociedade, né, sobre a questão da saúde mental do trabalhador. Isso está afligindo muitas pessoas hoje, então a gente tem que tratar desse tema com muita transparência, com muita formação técnica também. E o meu medo é sair dessas aulas da noite, 1h da manhã, pode se preparar que não vai ficar até a meia-noite, não, vai ser até mais tarde. Eu falo bastante, a Ana fala bastante. É o momento da gente poder trocar, né? Uma troca. É legal por estar online ali com os alunos, isso é muito rico, né? Ter essa troca aí. Então, meu medo é a gente vai passar a madrugada dentro falando sobre gestão, isso é muito legal. E mais uma vez, obrigado ao convite. Eu e Ana estamos, Ana, mais uma vez na nossa parceria aqui. Um grande abraço a você também. E estamos juntos nesse novo desafio. Pode contar comigo. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar conteúdo atual, de qualidade e por profissionais de referência em SSMA. E não te esquece de fazer a inscrição aqui no canal, deixa o teu like, comente, compartilhe com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Até a próxima!